Queridos irmãos e amigos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos trazer para os irmãos mais uma mensagem contendo uma doutrina bíblica, desta feita a doutrina da santificação. Santificação, esta palavra vem do grego agiasmos, que significa tornar santo, consagração, separar-se do mundo, apartar-se do pecado, a fim de termos uma vida santa, íntegra, e voltada exclusivamente para Deus e para o serviço do nosso Deus. A santificação na Bíblia é um termo de grande abrangência e de rico significado para a vida do crente. Ela está relacionada com a experiência da vida cristã. A santificação, ela tem a ver com o nosso passado, presente e também com o futuro do crente. Nós vamos ver aqui com os irmãos, falar aqui aos amados irmãos, acerca deste tema tão importante entre as doutrinas bíblicas, o tema santificação. A natureza da santificação relacionada ao passado, nós vemos pelo menos duas passagens bíblicas que nos mostram que em Cristo o crente é posicionalmente santificado no momento da sua conversão. E isto independe do que o crente pode fazer ou não. Veja o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, versículos 10 e 14. Diz assim a palavra de Deus: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez, porque com uma só oblação aperfeiçoou para si os que são santificados. Então veja bem, tanto no versículo 10 como no versículo 14 de Hebreus 10, nós vemos as expressões temos sido santificados. Isso relacionado ao passado. E ainda diz, para sempre os que são santificados, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então nós vemos aqui a santificação relacionada ao passado do crente. Nós podemos entender que quando o homem ou a mulher aceita Jesus como seu Salvador, ele sai do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deixa de ser um filho da perdição e agora aceita a salvação em Jesus Cristo. E é exatamente isto, esta conversão, esta regeneração, este novo nascimento que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim que se alguém está em Cristo, veja bem, posicionalmente agora está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aqui nós vemos a santificação do passado do crente, que é algo imediato, instantâneo e independe de qualquer atitude, ou melhor, de qualquer ação por parte do homem. Isso está relacionado ao ato redentor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A santificação relacionada ao presente, aqui tem a ver com o nível da experiência cristã no cotidiano. A santificação do presente tem tudo a ver com o cotidiano, com o dia a dia, né? A santificação, a experiência do dia a dia do crente. Fala da assimilação do crente em relação à vontade de Deus. A santificação do presente é quando o crente entende a palavra de Deus, assimila a palavra de Deus e coloca isso na prática, na vivência, né, do seu dia a dia. Não é apenas uma doutrina bíblica, mas passa a ser agora uma doutrina praticada, vivida, vivenciada. E aqui é onde nós vemos a santificação do presente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a palavra do Senhor diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos agora a Bíblia colocando, não é,
em sua gramática, os textos está dizendo, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Vejamos que isso aqui está no presente. Também nós podemos ler em Filipenses capítulo 3, versículos do 12 ao 14, a palavra do Senhor diz assim: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo está falando da santificação relacionada ao presente do crente. E ainda ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, a santificação relacionada ao presente tem a ver diretamente com a assimilação da vontade de Deus pelo cristão no seu dia a dia. Fala do nosso crescimento espiritual, da atitude do crente para com a palavra e a aplicação desta palavra no seu dia a dia, ok? A santificação relacionada ao futuro, isto aqui tem a ver, como o próprio nome já diz, não é? Com aquilo que há de vir, com o porvir, com a eternidade. Só quando os crentes adentrarem os grandes portais celestiais, não é, das mansões que Jesus foi preparar para todos nós, é que cumprir-se-á na sua inteireza o ideal do apóstolo João, quando ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. A Bíblia ainda diz em Hebreus capítulo 12, versículos do 22 ao 24, a palavra do Senhor nos diz: mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Vejamos que aqui a Bíblia está dizendo que nesta grande assembleia, neste grande ajuntamento no futuro que aguarda a igreja, veja como aqui está relacionado os servos de Deus aqui, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Agora já estão aperfeiçoados, somente no futuro não estão sendo aperfeiçoados, mas lá já estaremos aperfeiçoados. E a Bíblia diz: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, somente quando adentrarmos na eternidade, quando Jesus vier buscar a sua igreja e entrarmos no céu de glória, é que a santificação estará completa na vida do crente. Enquanto estivermos aqui na terra, nós estamos e precisamos viver uma vida de santidade, buscando a santidade em Deus, em Cristo Jesus, na palavra de Deus e através do Espírito Santo. Talvez você esteja aí se perguntando, mas qual o propósito da santificação? Qual a importância desta santificação? A santificação, ela tem como propósito acudir às necessidades mais profundas da criatura humana e identificando-a com Cristo. A santificação é a provisão feita por Deus para aqueles que o aceitam, para aqueles que anelam morar com ele na eternidade. Se Deus é santo, há uma necessidade de que o homem que serve a Deus também busque esta santificação. Isto é muito importante. Quero ainda aqui falar com os irmãos acerca dos meios de santificação. Na obra da santificação, sabemos que há o lado humano e há o lado divino. Do lado divino, a obra ela é completa e resultante de uma série de fatores
dignos de consideração por todos os crentes. Nós vemos que a santificação, ela vem até o crente. O crente, ele é santificado, em primeiro lugar, pela palavra de Deus. Você pode ler João capítulo 17, versículos do 17 ao 19, Jesus falando de santificação, falando de pureza, de purificação, e Jesus nos diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus tem o mérito de purificar e lavar as manchas do pecado que maculam a alma do homem e prejudicam as relações entre Deus e os seus servos e a sua criatura. Portanto, torna-se imprescindível que o crente ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, viva pela palavra de Deus, seja edificado pela palavra de Deus, para que também seja santificado por esta palavra. Então, aqui nós estamos vendo os meios de santificação. Primeiro, nós aqui estamos mencionando aos amados irmãos, somos santificados pela palavra de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia nos diz que nós somos santificados pelo sangue de Cristo. O sangue de Jesus tem o poder maravilhoso de santificar o homem, purificar o homem. Sempre que o Espírito Santo lida conosco, seja por causa dos nossos atos pecaminosos ou por causa da nossa natureza tendente para o pecado, ele nos faz voltar ao Calvário e nos conscientiza de que o sangue derramado na cruz não foi em vão, mas é eficaz para romper com o ciclo de pecado que existe em nossas vidas. Somos santificados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 13 e o versículo 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. O Espírito Santo aqui nos alertando e nos dizendo, pela santa palavra de Deus, que o sacrifício vicário, substitutivo de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ali foi realizado, efetuado fora da porta, fora da cidade, assim como na antiga aliança, para levar sobre si as nossas dores, as nossas aflições, os nossos pecados. A Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós fomos purificados, fomos lavados, regenerados, santificados pelo sangue glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Então somos santificados pela palavra, somos santificados pelo sangue de Jesus e somos santificados pela Trindade bendita. A Bíblia atribui a santificação cristã tanto ao Pai como ao Filho e também ao Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, mais uma vez, citamos esse texto, a Bíblia diz: e o Deus de paz vos santifique em tudo. Vemos aqui o Deus Pai santificando, a Trindade bendita santifica, o Pai santifica. Podemos ver em Hebreus capítulo 2, o versículo 11, que Jesus também santifica, pois tanto o que santifica, aqui está relacionando e falando acerca de Jesus, como os que são santificados, todos vêm de um só. Tanto o que santifica, que é Jesus, como os que são santificados, que somos nós, vêm de um só, que aqui é uma referência ao nosso Pai Celestial. Também podemos ver em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito Santo e na fé na verdade. Nós vemos, portanto, que o Pai santifica, o Filho santifica, o Espírito Santo santifica. Ainda a Bíblia nos fala em 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 2, eleitos em santificação do Espírito, uma vez que o Deus Trino e Uno opera em favor da nossa santificação, devemos cooperar com eles.
com a Trindade bendita. Assim como a Trindade santifica, este é o lado divino da santificação, também existe o lado humano da santificação. Qual é o lado humano da santificação? Em primeiro lugar, nós devemos nos separar do pecado. É uma atitude do homem procurar se afastar do pecado. A presença do pecado em nossa vida é incompatível com o interesse de Deus em nos usar no cumprimento da sua vontade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, a palavra do Senhor nos diz: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, veja que a Bíblia diz, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Então, o lado humano da santificação, em primeiro lugar, é separar-se do pecado. Em segundo lugar, agora vem a dedicação ao serviço de Deus. Só após serem purificados é que os crentes poderão assimilar em suas vidas o ideal do Espírito Santo para a vida cristã e assim poderá evidenciar nesta verdade de Deus na sua vida. Isso nós podemos ver em Romanos capítulo 12 e o versículo 1, quando a palavra diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O crente santifica a sua vida a Deus quando ele se dedica ao trabalho de Deus, quando ele se entrega ao serviço cristão. Nisto ele está trazendo santificação, santidade, pureza, se afastando do mundo, santificando a sua vida para o serviço de Deus. Portanto, Deus não arrasta ninguém para o caminho do discipulado, da dedicação ao serviço verdadeiro e da santificação. Tudo isto vai depender de um ato espontâneo do homem. O desejo deve partir do teu coração, de aceitar a Jesus como teu Salvador e procurar viver uma vida santa, pois a palavra nos diz que nós devemos ser santo, assim como Deus é santo, assim como aquele que nos chamou é santo. E sem esta, a Bíblia diz: buscai a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém pode ver ao Senhor se não buscar esta santificação. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos nossos amados irmãos. Fica aqui meu agradecimento por cada um dos irmãos que tem nos acompanhado, que tem aí se inscrito em nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, ainda continuamos aqui pedindo aos irmãos, deixe aí o seu comentário, deixe aí o seu like, curta o nosso vídeo, compartilhe nas redes sociais, se inscreva em nosso canal, nos ajude a levar a palavra de Deus, as doutrinas bíblicas, os ensinamentos cristãos ao maior número possível de pessoas, para a honra e a glória do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.